Pessoal do terceiro A, terceiro B, terceiro C, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Química online. Sou o professor Adriano, do Ensino Médio Integral da Escola Marcelena. Bom, o tema que a gente vai trabalhar hoje é um tema que a gente já viu no início do ano, sobre a classificação da cadeia carbônica, né? Ou seja, ligações entre átomos de carbono. A habilidade que vamos trabalhar: identificar e diferenciar os tipos de cadeias carbônicas, né? Você vai saber o que é uma cadeia carbônica e saber quais os tipos que existem de cadeia carbônica. Bom, antes de começar a cadeia carbônica, onde que é usado esses compostos de carbono no nosso dia a dia, né? A aplicação da química orgânica. Ela pode ser usado como combustível, né? Gás metano, que é usado na fabricação de energia, a química orgânica encontrada nos animais, compostos orgânicos podem ser feitos em laboratórios e também são utilizados como polímeros, né, como plástico. Aqui também eu tenho a estrutura de uma molécula do etanol, que é um combustível, que é usado como combustível para carro. É um composto orgânico também. Alguns compostos orgânicos são encontrados na natureza, como óleos essenciais. Aqui eu tenho um exemplo do óleo lilanol, que é um composto orgânico natural. Vamos lá então. Cadeia carbônica aberta. Cadeia carbônica são vários átomos de carbono ligados entre si. E é aberta porque ela não forma uma figura geométrica. A cadeia carbônica aberta pode ser chamada de acíclica ou alifática, né? Então essa cadeia ela tem vários átomos de carbono que ligam entre si. Aqui embaixo eu tenho um exemplo, né, de cadeia carbônica. Se você olhar lá no canto esquerdo, eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. Os átomos de carbono estão ligados entre si. Isso aqui é a fórmula estrutural, né? Onde o carbono faz 4 ligações químicas. Se eu olhar o primeiro átomo de carbono da esquerda, ele está ligado com hidrogênio em cima, outro hidrogênio embaixo, um hidrogênio do lado esquerdo. E do lado direito, ele está ligado com outro átomo de carbono. O segundo átomo de carbono está ligado com hidrogênio em cima, está ligado com outro hidrogênio embaixo, e do lado esquerdo tem um carbono, e do lado direito está ligado com outro átomo de carbono, né? Lembrando que cada carbono faz 4 ligações químicas. E o carbono da extremidade direita está ligado com 3 hidrogênios e está ligado com outro átomo de carbono, que é o carbono que está no meio. Aqui nós temos a forma estrutural. Do lado direito tem 2 bastões. É conhecido como forma de bastão. A forma de bastão não vem escrito carbono e nem hidrogênio. Então, cada vértice ali representa um átomo de carbono. Como eu tenho 2 extremidades e aqui no meio eu tenho um vértice, né? Então eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono. O hidrogênio também não é representado. Ou se representa na forma estrutural ou na fórmula de bastão. Geralmente em vestibulares no Enem cai na forma de bastão. Vamos ver então a classificação da cadeia carbônica aberta, tá? Bom, lá do lado esquerdo está marcado cadeia carbônica aberta, pode ser acíclica ou alifática. Então são sinônimos: aberta, acíclica ou alifática. Lá em cima está marcado o tipo de ligação. Toda vez que entre os átomos de carbono tiver uma ligação simples, é uma ligação saturada. E se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, é chamado de insaturada. Heteroátomo pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea só tem átomo de carbono ligado entre si. Heterogênea apresenta um átomo diferente entre carbono. Geralmente é o oxigênio. Primeiro exemplo, para a gente entender melhor, né? Classifica a cadeia carbônica. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica. Lembrando que eu tenho um carbono na esquerda. Aqui no meio, no vértice, né, representa um átomo de carbono. Só que não está marcado lá a letra C. Mas eu sei que ali tem um carbono. Lá em cima eu tenho um outro carbono ligado com 3 hidrogênios. E lá embaixo eu tenho um carbono ligado com 1 hidrogênio. Então é uma cadeia aberta, ou acíclica, ou alifática. Tanto faz. Bom, ela é insaturada. Insaturada por quê? O carbono que está bem aqui no meio, ele está ligado com outro carbono da ponta. Só que ele faz 3 ligações químicas. Então, se eu tenho uma ligação tripla,
ele é insaturado. Homogênea, porque só tem átomo de carbono, não tem outro elemento químico diferente entre carbono. Ramificada, porque eu tenho CH3 lá em cima. Essa é a ramificação da cadeia carbônica, um carbono que está do lado de fora. Bom, segundo exemplo. Caiu na Universidade Federal de Amazonas. Cadeia carbônica baixa é classificada como... Bom, aqui eu tenho a cadeia carbônica na forma de bastão. Tá vendo que cada extremidade aqui, cada ponta significa um átomo de carbono. Então, na linha principal eu vou ter, contando lá da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono e o outro carbono lá em cima. Lá embaixo eu tenho OH, né, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Primeiro, ela é aberta, porque não forma uma figura geométrica. Insaturada porque entre o segundo e o terceiro carbono eu tenho uma ligação dupla. E quando tiver ligação dupla ou tripla, ela é insaturada. Homogênea porque só tem carbono ligado entre si. O oxigênio, por exemplo, está na ponta, ele não está no meio de dois carbonos, por isso que ela é homogênea. Ramificada porque eu tenho uma linha para cima. Então lá na extremidade representa um átomo de carbono, tem um carbono para fora, por isso que ela é chamada de ramificada. Bom, a segunda parte da aula, um vídeo eu deixei no blog, né, no arquivo. O tema é transformação química, habilidade a ser trabalhada, reconhecer as transformações químicas no cotidiano, identificando os reagentes e o produto. Então, ali no vídeo apresenta vários experimentos demonstrando bem quem é o reagente e quem é o produto. Preste bem atenção, porque lá no roteiro de atividade, né, uma das atividades é sobre esse vídeo, sobre essa aula. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e muita serotonina para todos. Um abraço a todos.